Olá, muito bem-vindos ao podcast do Achei USA. Hoje, o meu convidado é o Carlos Eduardo, da Terra Nostra, que é uma empresa que há 24 anos está no mercado e ela oferece cidadania italiana. Se você está aí pensando, olha, eu tenho parente italiano, quem sabe, você sempre quis fazer o processo e não sabe como, a empresa oferece o passo a passo, ela tem todos os recursos e aí tradição no mercado para fazer o seu processo. Então, vou deixar ele falar, explicar melhor. Já falei aqui que ela tem 24 anos de tradição e agora está aqui também nos Estados Unidos. Exatamente. Boa tarde, pessoal. A Terra Nostra, como você disse, tem 24 anos, é uma empresa muito sólida, a mais sólida do mercado no Brasil. Ela iniciou a atividade quando o fundador, o Dr. Wagner Cardoso, foi fazer o processo dele na Itália. E nisso ele percebeu que tinha uma carência de assessorias para brasileiros. Assessorias, quando eu digo, são empresas sérias, porque tem muitas no mercado que não são confiáveis, dão golpes, pegam a expectativa do cliente, os sonhos do cliente e trabalham baseado nisso sem entregar o que de fato é buscado. Então, a partir disso, crescemos constantemente, não paramos de crescer, auxiliamos famílias e mais famílias em busca do sonho, independente do que motive a pessoa, para a gente é sempre muito bem-vindo e a gente é muito feliz em poder participar de cada um desses processos. E uma pergunta, assim, que parece boba, mas eu acho que muitas pessoas não sabem, né? E quem pode solicitar a cidadania italiana? A cidadania italiana é transmitida através do sangue. Só que isso é comprovado através da documentação. As certidões, desde o teu antepassado italiano até chegar em você, na sua linha direta. Vamos supor que o teu antepassado italiano seja teu trisavô. Uhum. Então, através das certidões dele, do teu bisavô, do teu avô, até chegar em você. Qualquer descendente de italiano que tenha como comprovar isso, pode solicitar a cidadania, o reconhecimento da cidadania italiana. Porque para a legislação italiana, filho de italiano, italiano é. Uhum. Então, se você é italiano, a gente só tem que pedir para que você seja reconhecido como um. E vocês também auxiliam nessa parte aí. Será que eu sou? Será que eu não sou? Tipo, já vou descartar, porque não, acho que não dá. Ou vocês oferecem essa pesquisa aí também, né? Sim, a gente acompanha o cliente em todo o processo. Desde o início, quando ele não tem certeza, a gente faz a pesquisa documental para localizar o italiano. E não só o italiano, às vezes são muitas gerações, ele só tem acesso até aos avós dele, não sabe quem são os bisavós, os trisavós, o italiano é lá, o tetravô. Então, a gente faz toda essa pesquisa para localizar a documentação e montar um processo com muita segurança. Porque o mais importante do teu processo para que você tenha sucesso é a documentação montada adequadamente. E a gente faz isso há 24 anos, digo sem dúvida nenhuma, com muita maestria. E, assim, qual que é o processo? Quanto tempo dura? Porque você falou que já que pelo consulado brasileiro demora muitos anos, mas com assessoria pode demorar menos, né? Exatamente. Pelo consulado brasileiro tem demorado em média de 12 anos para ser finalizado. É um tempo muito grande. A gente faz majoritariamente os processos pela via judicial na Itália. Esses processos costumam demorar de 2 a 4 anos. O prazo varia de acordo com o tribunal. Os tribunais são de acordo com onde o teu italiano nasceu. Okay. Da região. São tribunais regionais. Desde 2022, não é julgado apenas no Tribunal de Roma, como era no passado. Então, hoje tem o Tribunal de Veneza, o Tribunal de Potenza, o da Bolonha. Isso, cada um tem sua média de prazo. Uhum. E também depende muito de cada juiz que cai. Muitas vezes a gente protocola 2 processos distintos no mesmo tribunal, um é julgado em 11 meses, o outro em 2 anos e meio. Mas essa certidão, esse processo tem que estar ligado à origem da certidão, correto? Sim, Você não pode escolher, ali é mais Não, você não tem essa possibilidade de escolha. Entendi. E aí o que acontece? A maioria dos brasileiros, dos ítalos brasileiros, são descendentes de italianos que vieram da região que o tribunal que toma conta é o Tribunal de Veneza. Uhum. Então, a demanda ali é muito maior.
Por isso que ali tem demorado 3 anos, 3 anos e meio. Enquanto você pega tribunais como Salerno, por exemplo, tem demorado 1 ano e 2 meses no máximo. Mas 3 anos e meio comparado com 12 Não, anos, né? É muito mais vantajoso, muito mais vantajoso. Então, assim, a pessoa que ela tem esse interesse, ela pode, né? Ela deve mesmo pegar uma agência que vai já deixar tudo certinho para ela, por que não? E uma pergunta que as pessoas também fazem é: nossa, meu Deus, será que eu vou quebrar o banco para fazer isso? É muito caro? É impossível ou não? Vocês também facilitam? Como que é esse processo? Olha, só para falar uma coisinha ali do que você mencionou, sempre buscar por uma assessoria muito segura. Exato. Porque existem, como eu disse no começo, muitas pessoas que pegam o sonho dos clientes, mexem com a cabeça ali para conseguir tirar dinheiro e terem vantagens, nem sempre entregam o que é prometido. Então, busquem por solidez. O barato, de fato, sai caro. Você me perguntou sobre o investimento. É sim um investimento. Não é um dinheiro de chiclete. Só que é um valor extremamente acessível e que nós, por exemplo, parcelamos em até 18 vezes. É como se fosse um processo imigratório daqui também, que não é uma coisa barata. Você vai querer uma assessoria, mas também não é tão caro. E é um investimento de vida. Exato, é um investimento para sua vida. Exatamente. Uma coisa que vai... Aqui na cidadania italiana é a mesma coisa, porque pode ser um plano B, para as pessoas, pode ser... Muitos clientes nos procuram porque eles querem que os filhos tenham oportunidade de estudos na Europa, que façam faculdade. Um cidadão europeu, o que um cidadão europeu gasta para fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, comparado a um cidadão brasileiro, é minúsculo. É muito baixo o valor. Então, assim, boa parte dos nossos clientes procuram querendo dar possibilidades para os filhos na maioridade. E, assim, uma coisa que a gente vê, muitos anos de experiência trabalhando assim, como jornalista do Achei, com imigração e familiarizada com esse assunto, eu vejo que as pessoas, às vezes, acham que aqui é só aqui. E, assim, é difícil, a imigração aqui não facilita, não estou nem falando de eleição, de quem ganhou, nem de nada. Às vezes é complicado, a pessoa já veio com a família, como que ela vai se legalizar, né? Já está fora de status. Quem sabe a cidadania italiana vai morar em outro país, né? Já se acostumou. Exatamente. E tem essa opção, e não sabe. Aqui já esgotou, ok, mas você pode mudar para a Itália. Eu converso muito com alguns clientes que nos procuram, principalmente agora você falou de eleição. A gente está tendo muita procura por clientes que residem nos Estados Unidos, brasileiros residentes nos Estados Unidos, porque eles, de fato, não querem voltar para o Brasil. Exatamente. E aqui eles estão mais receosos. E daí dá a possibilidade de você morar em toda a União Europeia, não só na Itália. Com a cidadania italiana, com o passaporte italiano, você pode, de fato, com a cidadania italiana, residir em qualquer país da União Europeia. Além do que você não precisa de visto para mais de 180 países. Então, isso traz muito mais facilidade. É acesso a lugares seguros, como aqui, saúde pública, escolas públicas, universidades públicas. Então, é de fato um plano B para quem não quer voltar para o Brasil e também talvez não possa ficar aqui. Então, vamos falar mais disso aí. Para quem está pensando em explorar essa cidadania, quais são os benefícios, você diria, de morar na Itália? Quais são os benefícios? Vou me mudar para a Itália. Além da comida e do vinho. Ai, que são uma delícia. Eu sempre costumo dizer que a motivação, para mim, nunca importa, porque todas são muito legítimas mesmo. E eu, quando atendo um cliente, hoje em dia é bem raro eu atender, não como antigamente, mas ainda quando eu atendo um cliente, o que ele me disser sobre a motivação dele, eu pego muito para mim. Porque eu já atendi pessoas que queriam mudar para a Itália a trabalho, queriam apenas para não ficar na fila dos aeroportos, alguns por causa dos Estados Unidos, porque não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos como turista, e outros para a universidade, etc. Para mim, nunca importa muito, mas o benefício, os maiores benefícios, porque eu acho, por isso que eu estou falando isso, o benefício é muito o que te faz bem, exato, o que te beneficia. Vai de cada um, né? E daí vai muito de cada um. Mas se a gente for pegar de uma forma ampla, os benefícios são direito à educação, que a gente infelizmente não tem no Brasil, saúde pública, a facilidade que você tem para... Saúde pública que não tem aqui. Não tem aqui, inclusive, é uma fortuna. A facilidade que você tem para vivenciar multiculturas. Porque você está na Itália, você está a 2 passos, você cai na França. Exato. Você consegue ter acesso a muita coisa que você não tem no Brasil.
e de uma forma muito mais simples. Entendi. Então, os benefícios, na minha opinião, se fosse responder de forma generalizada, seriam esses. Legal. Já quero mudar. Vamos juntos, então. E, assim, a cidadania, eu vi que vocês oferecem também esse serviço, que é uma coisa mais, como se fosse um premium process daqui, que é um processo mais rápido. Custa mais, claro, Sim. Mas é mais rápido que a cidadania italiana administrativa. Fala um pouquinho mais pra gente. A cidadania italiana administrativa, basicamente, o descendente do italiano tem que ficar na Itália uma média de 3 a 6 meses, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos. E só que tem alguns requisitos para que o cidadão italiano, ítalo-descendente, possa fazer o processo. Por exemplo, eu não poderia fazer, porque a minha cidadania passou por uma linha materna. Só pode fazer quando não acontece isso. Ah, ok. Outro caso, o processo administrativo exige toda a documentação. Já no judicial, Você não. falou que os números têm que combinar, né? Exato. No processo administrativo, você tem que retificar todos os documentos para que eles fiquem corretamente do jeito que é solicitado. A documentação, no meu caso, eu não tinha o casamento do italiano. Mesmo que eu pudesse fazer, porventura, uma via administrativa, que eu não poderia por ser uma via materna, no meu caso, eu já não poderia porque eu não tinha esse casamento para apresentar para a Comune. Entendi. E lá tem que ter todo, nascimento, casamento e óbito. Judicialmente já não, porque o juiz tem autonomia para analisar aquela documentação e decidir. Entendi. Então, Carlos, eu vi que no Instagram de vocês que tem alguns famosos aí, né, que fizeram o processo. Conta pra gente, a gente adora um bafão, uma fofoca. A gente tem alguns clientes bem notáveis mesmo. Temos o Luigi Barrichelli, que mora aqui, inclusive. Ah, sim, mano. Não sabia. O Raul Gazola, a Raquel Bertani, o Mustache, o Léo Bagarolo. Agora entrou o Maicon Santini. Temos mais alguns aí. E o noivo? O noivo da Juliette, o Kaique Cerveni, é nosso cliente também, um querido. Aí, viu? Muito legal. Então, para a pessoa que se interessou, sabe que tem um parente italiano, que tem a documentação e também está interessado em pesquisar isso, qual que é, assim, o passo a passo do processo? Maravilha. A primeira questão é localizar os documentos. Nem sempre os clientes têm. Na maior parte do tempo, não tem. Então, nós temos o setor de genealogia, que faz as pesquisas desde o antepassado até... Muitas vezes o cliente não sabe onde o pai nasceu. E a gente faz essa pesquisa. Depois de emitir todos os documentos, nós fazemos análise documental para localizar inconsistências, datas erradas, nomes errados, grafia. É muito comum o abrasileiramento do nome, Giovanni João, Giuseppe José. E depois disso, se estiver tudo certo, a gente já segue para tradução dos documentos, traduzido do português para o italiano, e a apostila de Haia para que esse documento tenha validade internacionalmente. Então, o documento brasileiro vai valer na Itália. E vocês fazem todo esse processo? Fazemos, desde a pesquisa, a emissão dos documentos na Itália, dos documentos no Brasil, análise documental, tradução, apostilamento. Então, nós mandamos para o nosso escritório na Itália para que o protocolo da ação no Tribunal de Justiça seja feito. Muito legal. Então, gente, é isso. Se você tem interesse aí em explorar mais, se você tem aí esse benefício, você quer ter esse benefício, temos aí a Terra Nostra, que faz toda a assessoria, que está aí para ajudar nesse processo. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? É basicamente isso. Quem precisar de ajuda, fique à vontade para nos contatar. Vai ser um prazer auxiliar a todos. Como a gente falou no começo, agora nós temos escritório aqui nos Estados Unidos. Nosso escritório fica em Orlando, mas nós atendemos remotamente gente... Hoje não tem mais isso, né? Do mundo inteiro. A gente tem cliente em todas as partes do mundo. Então, é só entrar em contato que nós vamos auxiliá-los. E o Instagram e todas as informações a gente vai colocar na legenda. Perfeito. Né, desse vídeo para as pessoas poderem entrar em contato. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.